Vamos lá, meus irmãos, começando aqui a nossa gravação. Graça e paz mais uma vez, já oramos. Amém, graça e paz a todos. Amém. Graça e paz a todos. Nosso primeiro dia de aula do nosso 11º ano letivo. Como eu digo na igreja, posso ouvir glórias a Deus? Glória a Deus. Amém. É coisa de crente, né, irmãos? Eu fico feliz demais. Ô, irmãos, 11º ano letivo, eu fico... Vocês não imaginam a minha alegria. A minha alegria. E agora, começando aqui essa turma nova, eu quero receber o nosso irmão Júnior e a nossa irmã Cleusa. Nosso irmão Júnior, ele é advogado, estará fazendo parte aqui da nossa turma, e a nossa irmã Cleusa, ela também estará participando dessa classe como caloura, mas ela vai também passar por todo o processo, como todos vocês. Nós já conversamos no particular, há pouco expressei para vocês o motivo pelo qual ela será caloura, e então a nossa irmã Cleusa, que já gosta de estudar o hebraico, agora vai aprender um pouco mais sobre as doutrinas da Bíblia. E durante esses dias nós estaremos dando um módulo que é Introdução ao Antigo Testamento 1. E agora eu quero apresentar para vocês e compartilhar com todos vocês a nossa grade, a grade de aula. Nosso curso, ele é um curso por módulos. Então, o aluno ele pode estar fazendo a grade em qualquer época. Não há uma obrigação de começar, por exemplo, com o Antigo Testamento 1. Por exemplo, o pastor Johnny e o irmão Gil, vocês lembram qual foi a primeira matéria que vocês estudaram? Se eu não me engano, foi antropologia. Antropologia, né? É isso aí. Então, olha só. Olha onde está a antropologia na nossa grade. Deixa eu abrir aqui para vocês. A antropologia na grade está aqui, no 4º semestre. É Teologia Sistemática 4. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Aqui, Antropologia 4º semestre. Então, como o nosso curso é por blocos, então nós estaremos estudando agora às terças e quintas-feiras. Nós faremos 10 encontros. Geralmente, cada matéria tem por volta de 10 encontros. Poderia ser 10 encontros às terças, 10 encontros às quintas, ou 10 encontros corridos. Nesse caso, nós estaremos fazendo 10 encontros corridos, sendo hoje o primeiro, quinta-feira, terça-feira que vem será o segundo, e assim sucessivamente até o 10º. E aí teremos a prova, fecharemos essa matéria. No caso, Introdução ao Antigo Testamento está aqui. Aqui no início, podem ver que no primeiro semestre. Então, nós teremos o Antigo Testamento 1 e Introdução ao Antigo Testamento 2. No caso, depois, o nosso irmão Júnior e a nossa irmã Cleusa farão hermenêutica e homilética. Essas duas matérias já estão lá no nosso site, no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem fazer de formato EAD, vocês podem fazer, porque acabamos de ter essas matérias. E depois a gente vai ir para a Introdução ao Novo Testamento 1 e a Introdução ao Novo Testamento 2. E depois vamos migrar para as teologias sistemáticas, e aí a gente vai seguindo. Então, o nosso curso, por ele ser dessa forma, facilita bastante o aluno a ele poder entrar em qualquer período. E vamos supor, nesse novo formato, né, de vida digital, viagens, trabalhos, a pessoa muitas vezes ela pode, de repente, falar: pastor, esse bimestre eu não vou conseguir porque eu estarei viajando, etc. e tal, mas eu volto no bimestre seguinte. E isso é uma flexibilidade que a gente tem, e eu acho isso muito viável. E ainda mais podendo gravar as nossas aulas, a pessoa também pode fazer de forma EAD. Pastor, eu estou indo viajar, não vou conseguir participar agora em tempo real, mas eu vou estar fazendo em EAD. Ele vai fazendo, e aí a gente vai marcando os encontros, tá bom? Então, essa é a grade. Como eu disse para vocês, a grade ela é do curso médio em teologia, e depois aqui temos a parte do curso bacharel em teologia. E, por último, aqui embaixo fica a grade, que é a grade do básico, né? Lembrando que o nosso curso médio e bacharel, eles têm nível de bacharel. Então, por isso que nós colocamos
literalmente na mesma base, tá bom? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Não compartilhou a tela para vocês, né? Ainda não, pastor. Não, tudo bem. Então era só para... tinha pedido para compartilhar. E aí eu acho que não foi. Agora foi. Então, só mostrando mais uma vez, né? Só lembrando que, como eu disse, por isso que o nosso curso médio e o bacharel é um contínuo. Talvez você pergunte, pastor, eu não posso começar pelo bacharel? É aí onde entra a questão. Podem ver que o curso do bacharel é onde nós damos as línguas originais. Grego 1, grego 2 e grego 3. Hebraico 1, hebraico 2 e hebraico 3. Damos teologia do Novo Testamento. Vocês terão aqui introdução ao Novo Testamento. Passarão por teologia sistemática. E aí, somente depois, teologia do Novo Testamento fica mais fácil de ser assimilado. Mais para frente eu explico qual é a diferença entre teologia do Novo Testamento e introdução ao Novo Testamento. Podem ver que aqui também temos teologia do Novo Testamento 1, teologia do Novo Testamento 2, teologia do Antigo Testamento 1, teologia do Antigo Testamento 2, apologética, teologia contemporânea, história eclesiástica 3 e exegese, ou seja, são as matérias mais, eu diria, o suprassumo do curso, está no bacharel. Né? Então, por essa razão que a gente evita que o aluno comece por esse ponto. Não teria sentido o irmão fazer exegese antes de fazer hermenêutica. A exegese se torna muito significativa depois da hermenêutica, depois da introdução ao Antigo e Novo Testamento. Então, é uma construção. O curso médio não tem tanto problema o irmão migrar de um módulo para o outro. Mas no curso bacharel, eu não aconselho. Deixa eu dar um exemplo meu aqui rapidinho para vocês. Quando eu me formei, eu fiz o curso, meu curso é o bacharel, e no meu primeiro ano de cara eu tive grego e hebraico. E então, pensa, um seminarista entra no seminário e uma das matérias é grego e a outra é hebraico e as outras matérias. Então, só aí já é um choque muito forte. Um choque muito forte, porque por mais que você ame a Bíblia, você tem que dominar um pouco da gramática portuguesa, você tem que dominar um pouco da língua, e tem pessoas que não têm facilidade nem com o idioma nativo, quanto mais com o grego e hebraico. Você já ouviu a expressão, você está falando grego? Né? Entendeu? Então, imagina, né? Então, assim, muitas pessoas acabam desistindo do curso, então por isso que nós procuramos deixar por último. Agora, é óbvio que eu, como a irmã Cleusa já estava estudando hebraico. Então, tem pessoas que têm fluência para os idiomas. Aí, nesse caso, não teria nenhum problema começar lá daqueles módulos, entendeu? Então, não há uma regra, mas... e o diploma também do bacharel só é entregue se a pessoa fizer toda essa base. Porque não é porque ela fez aqueles 2 semestres e que, de fato, a pessoa já... Aliás, aqueles 4 semestres, que equivalem a 2 anos, que, de fato, ela vai ter o diploma. Não, não. O diploma do bacharel é essas matérias de 2 anos, mais essas 3. É a somatória dos 5. Entenderam? O diploma do médio são os 3 anos, que são esses demais semestres, são esses 6 semestres, tá bom? Alguma dúvida até aí, não? Tudo bem? O pastor respondeu uma questão que eu ia fazer essa pergunta. Ótimo, então maravilha. Porque o meu filho pediu para mim fazer a pergunta. Entendi. Então, está respondido. Agora, irmão, está respondido, mas se tiverem outras perguntas, podem fazer, tá? Agora, apresentando aqui também agora a grade, né, do nosso... O grade do nosso curso, não, mas agora apresentando o programa dessa matéria. Eu quero compartilhar aqui com vocês o programa dessa matéria. Vamos lá. Eu já encaminhei no grupo de WhatsApp dos irmãos, mas fica aqui o programa dessa matéria, tá bom? Ainda está até com o formato antigo, eu preciso até pedir para ser alterado aqui o logo novo, né? Mas aqui, programa de graduação, médio livre em teologia, nosso curso de teologia é livre, né?
Introdução ao Antigo Testamento 1, carga horária equivale a 3 créditos, carga horária por volta de 36 horas. Na realidade, nós teremos talvez um pouquinho a mais do que isso, um pouquinho a menos. É óbvio, de horas aula, se nós contarmos material extra, trabalho extra, leituras, dá muito mais de 36 horas. Mas eu segui o mesmo padrão lá do STBnet. E, Pastor Johnny, pode ler para nós objetivos desse curso? Agora. Introduzir os alunos ao panorama geral do Pentateuco e dos livros históricos do Antigo Testamento, provendo claro entendimento dos aspectos gerais dos livros de Gênesis a Esther, tais como origem, formação, línguas, temas principais, data, canonicidade e aspectos sociológicos, históricos, geográficos e culturais. Joia. Lembra que eu falei que eu explicava depois para vocês a diferença entre teologia do Antigo Testamento e introdução ao Antigo Testamento? Aqui, nos objetivos, a gente já começa a compreender um pouco. Quando nós falamos sobre teologia do Antigo Testamento, nós estaríamos tratando sobre doutrinas do Antigo Testamento, que são aquelas doutrinas principais. Por exemplo, Deus. Quando nós falamos da pessoa de Deus, da Trindade, por exemplo, nós estamos tratando de um assunto que é teológico. Então, essa é a diferença. Quando nós estudamos teologia do Antigo Testamento, nós pegaríamos um tema, a salvação no Velho Testamento. Por exemplo, a revelação de Deus no Velho Testamento. Isso é um tema. Então, nós iríamos mergulhar sobre esse tema, sobre essa doutrina, e dissecá-la à luz da Bíblia. Então, por isso que é teologia do Antigo Testamento. Já na matéria que hoje iniciamos, que é a introdução ao Antigo Testamento, nós estaremos estudando o quê? O panorama geral do Antigo Testamento. Nesse caso, que é Antigo Testamento 1, nós estaremos estudando o panorama geral do Antigo Testamento, baseado no Pentateuco e nos livros históricos do Antigo Testamento. Ou seja, em Introdução ao Antigo Testamento 1, nós vamos ficar apenas no Pentateuco e nos livros históricos. Por quê, pastor? Porque não dá tempo de estudar mais coisas. E o que mais que a gente vai estudar? A gente vai também falar sobre Gênesis a Esther, porque está dentro desse Antigo Testamento e livros históricos e está dentro do Pentateuco. Mas a gente vai abordar o quê? A sua origem, a sua formação, a língua, os temas principais dos livros, que data que foi escrito, a canonicidade, se ele pertence ao cânon, aspectos sociológicos, históricos, geográficos e culturais. Ou seja, a matéria Introdução ao Antigo Testamento, o foco é esses temas, esses assuntos. A origem, a formação, a data, o autor, a canonicidade, a geografia, a cultura. Por que isso é importante, irmãos? Porque a gente vai mergulhar no Velho Testamento, no caso, e vai ter essas informações para fundamentar aquilo que nós acreditamos que é a revelação sagrada. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá dando para entender? Tá claro? Podem perguntar qualquer... Irmãos, nossa aula é uma classe in loco, digital in loco. Só não estamos juntos no mesmo ambiente, mas estamos juntos no mesmo propósito. E estamos em tempo real aqui. Para os irmãos que assistirão futuramente essa aula gravada e farão um EAD com o nosso material, fica um pouco mais difícil eles fazerem pergunta. Por isso que, depois de uma quantidade de vídeos assistidos, eu tenho que marcar, ou o professor, um encontro para esclarecer, para tirar dúvidas, para que facilite naquele aprendizado aquele aluno. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, tá dando para entender o que é a introdução e o que é a teologia? Introdução ao Novo Testamento vai trabalhar dessa mesma forma. Quem é o autor? Quando escreveu? É um livro canônico? É.
qual foi a sua geografia, qual foi o povo destinatário. Isso é a introdução do Novo Testamento. E teologia do Novo Testamento? Aí já é outro assunto. Teologia do Novo Testamento vamos pegar um assunto, por exemplo, a salvação no Novo Testamento. É um tema, é uma doutrina. Então, a teologia do Novo Testamento, vamos pegar a pessoa de Jesus. A gente vai estudar a pessoa de Jesus. Então, olha como é diferente. Um é os periféricos, que são importantes. Outro é o tema, que se torna muito relevante. Introdução ao Novo Testamento ou ao Velho Testamento não é que ele seja menos importante, mas a abordagem é diferente, a proposta é diferente. Estão entendendo? Sim. É como, por exemplo, a exegese e a hermenêutica. São muito parecidas, mas são abordagens diferentes. É como acontece também com a teologia bíblica e com a teologia sistemática. Elas se conversam, mas são abordagens diferentes. São critérios diferentes. Tá bom até aí? Sim. Continuando então aqui. Resumo do programa. Pastor Johnny, continue para nós, por gentileza. Resumo do programa. Abordagem introdutória da matéria com a relação entre tempo e cronologia do Antigo Testamento para a atual época e o estudo das divisões do Antigo Testamento, bem como a abordagem dos aspectos gerais de cada livro que pertence ao Pentateuco e aos livros históricos. Joia. Então, bem autoexplicativo, né? É uma abordagem introdutória. Pastor, por que introdutória? Irmãos, esse é um assunto que tem muito conteúdo, então não dá tempo de a gente, literalmente, se nós ficássemos aqui gastando todo o tempo só, o curso seria voltado só para isso, porque tem muito material, por isso que nós pegamos livros clássicos para tratar sobre o tema, tá bom? O programa vai ser dividido, a princípio eu tenho o meu programa, mas aqui é um programa que a gente segue como padrão, né? Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Pois não. Primeiro, definições gerais da matéria e problemas inerentes à disciplina. 2, introdução a respeito dos códigos ali? Não entendi. Códices, de códices. Perfeito. 3, relação entre tempo e cronologia da época do Antigo Testamento para a atual. 4, divisões do Antigo Testamento. 5, introdução ao Pentateuco. 6, o livro de Gênesis. 7, o livro do Êxodo. 8, o livro de Levítico. 9, o livro de Números. 10, o livro de Deuteronômio. 11, introdução aos livros históricos. 12, o livro de Josué. 13, o livro de Juízes. 14, o livro de Ruth. 15, os livros de Samuel. 16, os livros dos Reis. 17, o livro das Crônicas. 18, os livros de Esdras e Neemias. E 19, o livro de Esther. Ou seja, nesses nossos 10 encontros, trataremos sobre todos esses pontos. Quando lemos aqui no 2, introdução a respeito dos códices, quando chegarmos lá eu explico com maior detalhes. Mas, assim, a grosso modo, são termos técnicos que tratam do assunto, que trata sobre a canonicidade, sobre documentos. Mas percebam que, olha só, a gente vai ter praticamente quatro assuntos preparando a gente para ir para o Pentateuco e depois para os livros históricos, de Josué a Esther. E aí, então, os métodos utilizados aqui serão aulas expositivas, leituras dos textos selecionados, a apresentação dos slides e seminário. Aqui, a gente, talvez eu peça para vocês um trabalho desse modo, tá bom? Então, eu vou estar pensando melhor sobre essa questão. Atividades discentes, debates, trabalhos, critério de avaliação. Meu critério de avaliação é um pouco diferente aqui, né? Professor Raimundo Fabiano deu essa matéria, então ele criou, cada professor tem o seu critério de avaliação. Mas, geralmente, quando é dada essa matéria, é feito um trabalho de um dos livros do Pentateuco ou um dos livros históricos. Até a próxima aula eu vou verificar se eu realmente faço esse trabalho com vocês ou não. Possivelmente sim, possivelmente sim. Teremos a prova, teremos a leitura do livro-texto. Então, serão de forma
eu diria, são 3 bases para a avaliação de vocês. Leitura do livro-texto, a prova e um trabalho. Então, aqui foi feito, geralmente, quando a classe tem muitos alunos, então, para não ter aquela questão, eu prefiro Gênesis, é feito um sorteio, o aluno pega o que foi sorteado, ou no caso, como aqui nós somos em poucos alunos, a gente pode até ter a possibilidade de escolher. Então, eu confirmo com vocês até o próximo encontro, tá bom, meus irmãos? Mas, possivelmente, como eu disse, eu vou pedir o trabalho. Aí eu dou mais detalhes do trabalho. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. O meu método de avaliação é o seguinte: leitura do livro-texto valem 4 pontos. A minha prova vale 3 pontos. E o trabalho extra vale mais 3 pontos. A somatória tira 10. Se o aluno lê o livro-texto, leva de cara 4 pontos. Aí você diz, pastor, mas por que o seu livro-texto, o senhor dá mais nota do que a prova? Porque eu acredito que a leitura é uma das ferramentas mais poderosas na nossa educação. Quando o aluno ele é aplicado, ele lê antes da aula, aquela leitura é acrescida sobre ele esclarece as dúvidas, ele tira dúvidas com o autor e tira dúvidas com o docente. Ou seja, o poder de assimilação daquele aluno se torna algo realmente absurdo. Por essa razão, quem estuda aprende, quem aprende de fato é porque estudou. Uma boa leitura, uma leitura adequada, gera no aluno um aprendizado maravilhoso. Então, diante disso, eu já dou 4 pontos, para que ele faça uma boa leitura, que ele se prepare. A prova vale 3, porque aí eu quero verificar se ele reteve algum conhecimento. Geralmente, a minha prova não tem muitas questões. E o trabalho vale mais 3. Como eu disse, irmãos, quando a pessoa ela é aplicada, raros são os alunos que não tiram 9 na minha matéria. Agora, se a pessoa não é aplicada, é óbvio, repete mesmo, porque ele nem vai ler. Aí já fica com menos 4. E a média para passar de ano é 7. Ou seja, 3 do trabalho mais 3 da prova, aí já vai para recuperação. Então, olha só. Então, de cara, se não leu, já vai para recuperação. Já começa dificultando. Mas se leu, já começa com 4. Fez uma prova ou um trabalho, já praticamente chegou na média. Então, assim, como eu disse, os alunos, na maioria, os irmãos aqui, só tiram 9, 10. Então, né, são alunos bons, viu? Então, sigam o modelo deles, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Esclareceu? Então, sim. Esse é o nosso programa. Esse é o nosso programa. Tá joia? E agora, então, irmãos, vamos começar agora, então, a nossa matéria, propriamente dito. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui no slide, mais uma vez, o livro, os livros textos, né? Eu sugeri para vocês comprarem 2 livros. 2 livros. O primeiro é esse daqui, que eu vou pôr agora na tela. Eu vou compartilhar com vocês. O primeiro livro texto é esse. Esse livro, do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento. É um guia com esboços e gráficos explicativos dos primeiros 39 livros da Bíblia. É da Editora Vida, um livro muito bom. É o livro que até então nós estávamos utilizando nos módulos anteriores. No entanto, esse livro, vocês compram ele na Amazon, em o Mercado Livre, onde vocês quiserem. No entanto, o nosso querido irmão Flávio disse que agora saiu uma nova edição desse livro aqui, que inclusive é o meu livro, ó, eu tenho ele aqui, já eu mostro melhor para vocês. Merece Confiança o Antigo Testamento, do Cleason L. Archer Jr. E saiu agora essa nova edição, que é o Panorama do Antigo Testamento. Eu comprei edição revisada. Você comprou já? Já. Ótimo, obrigado, meu irmão. Então é Chega isso aí. na segunda, eu acho. Ótimo, maravilha. Então, irmãos, eu vou deixar vocês escolherem um dos 2 livros, porque ambos são muito bons. Vocês terão que ler pelo menos 200 páginas.
Quem ler mais páginas ganha pontos extras, tá bom? Quem ler mais páginas eu considero como trabalhos extras. Eu costumo também apreciar muito isso. Se o aluno leu um livro, leu 2, assistiu tal palestras, tal congresso, tudo isso no relatório de entrega de trabalhos, eu faço questão que ele coloque, porque para mim isso demonstra que esse aluno foi aplicado, e eu costumo pontuar com mais meio ponto, mais 1 ponto, porque eu acho que tudo isso embeleza muito a educação do aluno. Para mim, eu não vejo apenas como uma obrigação, né? Eu sei que vocês têm aqui a obrigação de passar de ano, mas para mim eu penso assim, irmãos, quando um aluno, ele de fato, ele é mais aplicado, adoça minha boca, né? Entendeu? Então, poxa, se ele adoça minha boca, por que não ganha um ponto extra? Entendeu? Se o irmão fala, pastor, eu estou assistindo tais palestras que eu peguei do doutor tal, do Velho Testamento, e ele deu uma palestra de 10 aulas, eu falei, é mesmo, irmão, me dá a síntese. E aí a pessoa ainda me retrata que aprendeu tanta coisa, eu só vejo que eu estou dando caminho para o irmão, e o irmão está dando um presente para mim, dizendo, pastor, eu aprendi, eu ampliei, e louvado seja Deus, porque é para isso que a gente está aqui. Tá bom? Tudo bem? Como eu disse para os irmãos, eu tenho aqui, né, eu vou seguir o meu livro-texto, vez por outra eu abro algum PDF aqui, escaneio algumas páginas do livro para a gente poder participar, mas sempre indico que vocês comprem os livros nas editoras para abençoar as editoras e os autores. Quando utilizarmos alguma coisa aqui, é como fazemos na faculdade, que ali tiramos xercos de algumas páginas para facilitar o aprendizado do aluno. Então, como nós não estamos numa classe, então, se eu publicar algumas páginas, é em virtude disso. Mas é sempre indicando vocês a comprarem todos os livros, porque nós estamos aqui se preparando para o ministério e a gente tem que comprar os livros para abençoar os nossos irmãos, tá bom? Eu tenho outros livros aqui também, do mesmo tempo. Panorama do Velho Testamento, do Ângelo Gagliardi Júnior. Olha, esse daqui eu comprei há muitos anos atrás, ainda era da editora Vinde, mas eu tenho ele com muito carinho, é um livro bom. Tenho também aqui o meu livro, que eu tive introdução ao Antigo Testamento. Quando eu fiz o meu seminário, olha aqui, irmãos, quando eu fiz o meu seminário, se não me engano, no ano de 89 ou 90, eu tive essa matéria. 90, 89, 90, 91, 92, 90, no ano de 90. Professor Sandoval, fiz com esse livro, que é da Juerp, Introdução ao Velho Testamento, Cleide T. Francisco. Uma pérola, vou estar usando ele também. Tenho aqui alguns outros livros sobre o tema, né? Por exemplo, o Pentateuco, de Paul Hoff, que eu vou estar utilizando em aula. Vou estar utilizando também um pouco esse outro material do Samuel J. Schultz, A História de Israel no Antigo Testamento, que a gente vai estar utilizando um pouco aqui em aula. E o último que eu tenho aqui é o Panorama do Antigo Testamento, que é do André E. Hill e J.H. Walton, Panorama do Antigo Testamento. Tá bom? Então, esses materiais, percebam, irmãos, olha, é muito bom esses livros, mas eu estarei utilizando, como eu disse, muito mais nas nossas aulas, os 2 livros que eu mencionei há pouco, né? Que é o livro do Ellison e o livro aqui do Archer Jr., tá bom? Tudo bem até aí, irmãos? Tudo bem. Deixa eu explicar mais uma coisa para vocês, irmãos. Nós utilizamos os livros clássicos. O que é um clássico, irmão? O clássico é alguém que escreveu e aquele livro literalmente se perpetuou na história. Se perpetuou, por exemplo, como esse livro do Arthur Jr. É um clássico esse livro. Vocês estão sendo formados como pensadores, como ministros.
E a proposta do curso médio e bacharel é formar vocês nos clássicos e formar vocês de forma ortodoxa, numa teologia ortodoxa, ou seja, numa teologia conservadora. Assim como na Reforma Protestante eles foram conservadores, e dali nasceu grupos como o pietismo, os puritanos, nasceram outros como nós gostamos de chamar os reformados, eles são ortodoxos, eles seguem uma linha. Toda a igreja histórica, e aqui entra a batista, presbiteriana, congregacional e até mesmo a metodista, eles têm o que? Essa tradição, eles aprendem com os clássicos. Porque, irmãos, como história de protestantismo, nós temos 500 anos. Ou seja, houve muita gente boa, muita gente abençoada, muita gente consagrada, que fundamentou as bases, e aqui a gente não está inventando a roda. Nós estamos comendo na cozinha presbiteriana, nós estamos comendo na cozinha batista, na cozinha congregacional, na cozinha luterana de Lutero e daqueles homens que caminharam com Lutero, na cozinha de John Wesley, na cozinha de Spurgeon, de Whitefield. Ou seja, nós não precisamos de muito mais do que isso. Eu sei que para muitos, isso tudo que a gente está fazendo aqui é muito pouco, mas para nós é bastante. E depois desses 3 anos, ou quem sabe 5 anos, aí vocês estão prontos para articular com outras teologias. Por que a gente não vai estar aqui articulando com teologia liberal? É bem simples, irmãos, porque, por enquanto, o que acontece? Por enquanto, irmãos, eu vou deixar aqui no mudo alguns aqui, tá? Só isso. Eu deixei no mudo só para fixar mais melhor, porque estava entrando um ruído aqui. Se eu colocar um livro de Novo Testamento liberal, teologia liberal, aqui só vai confundir vocês. A teologia liberal só vai deixar vocês perturbados. Porque quando nós falarmos assim, quem foi o autor de Gênesis? Os clássicos vão falar, é Moisés. Os liberais vão falar, eu acho que não foi Moisés. Eu acho que quem escreveu foi fulano de tal, no século tal. Aí a gente vai começar a ter dúvida da nossa fé. Aí quando for acabar os 3 anos de seminário, vai acontecer aquilo que o pastor Sérgio Mascarenhas disse, né? Que entra um pensador, entra um crente piedoso no seminário, são desviados. Não, a gente não quer isso. A gente quer que entre um crente aprovado e saia um ministro mais aprovado. Amém, meus irmãos? Pode desmutar agora o microfone e dizer amém. Glória a Deus, amém. Amém. O Baruch, em 1671, diz que o Pentateuco foi escrito pelo Esdras. Foi um grande pensador aí da história. Então, você vê, é complicado, né? Mas você entende o que eu quero dizer? São coisas que vão mexer e não vão agregar. E a proposta aqui, irmãos, é trazer o quê? Trazer essa fé que temos de forma racional, no sentido de esclarecer pela Bíblia, mas nunca negando a palavra de Deus, até porque já quero deixar uma estaca aqui. Eu creio na inspiração plena e total da Bíblia, na inerrância da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, e vocês estão aqui comigo para a gente mergulhar nisso e nessas verdades e fazer desse livro o livro da nossa vida. Amém, meus irmãos? Pode desmutar agora. Agora é hora de participar. Amém. Amém. Vamos lá, irmão Júnior. Desmuta. Só clicar aí na telinha, ó. Não conseguiu desmutar? Não sei o que aconteceu. Aí, Júnior. Amém, Júnior? Agora foi, Assim, amém. Nosso carro-chefe é esse. Isso. Os clássicos, a doutrina conservadora. Mas a gente, quem tem a maturidade, tem autocrítica, pode ver tudo isso e estabelecer mais ainda, firmar mais ainda naquilo que a gente acredita, né? Sim.
é que geralmente o que acontece, Júnior, muitas vezes, num seminário teológico, tem um professor que é liberal. Como vocês, né, vamos supor que você já é uma pessoa que já tem vários anos de igreja, já teve uma formação universitária, mas vamos imaginar aqui que não fosse esse o seu caso. Você é um novo convertido. E você se converte com a sua fé piedosa, etc. E tal. E de repente você vem para o seminário e pega um professor liberal, que começa a questionar essas coisas. Quando vai ver, Júnior, isso fere a fé e confunde. Então, assim, por isso que eu sou muito criterioso com o seminário onde ele é mais ortodoxo. Sim, né? Claro. E principalmente de uma linha mais reformada. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando nessa dimensão da fé, mas buscando aprender a amar a Deus com a nossa mente e... Opa, caiu a do Gil, né? Mas aprendendo a amar a Deus com a nossa mente. No entanto, isso não quer dizer que a gente não vai articular, não vai pensar, não vai aprender. Só que a gente não vai gastar tempo com isso, porque isso é assunto para o bacharel e depois do bacharel. Claro. Porque agora a proposta é fundamentar vocês. É como qualquer faculdade, Júnior. Primeiro se fundamenta para depois ir articular nos pensamentos. A nossa proposta, pode ver que o catolicismo romano, ele tem o quê? Ele tem a teologia bíblica, tem a teologia sistemática, tem a filosofia e tem a tradição cristã. O que eles trabalham mais no seminário católico? Eles trabalham muito dentro da tradição cristã e da filosofia, e principalmente do tomismo. E aí eles trabalham também dentro da teologia bíblica e tal, mas é o menos. E podem ver que o que sai... E qual que é o destaque? Qual que sai na frente da teologia católica? São as tradições? É o tomismo, é a filosofia. No nosso caso, é o quê? É a Bíblia, é as Escrituras. E por isso que quando eu falo que nós comemos na cozinha tradicional, é mostrando, nós não temos problema com denominações. E digo, nós também comemos na cozinha pentecostal. Temos aqui que ser abertos a igrejas maravilhosas como a Assembleia de Deus, que enriqueceu demais a nossa nação. E a gente tem que dizer que também eles têm hoje, graças a Deus, um acervo muito bom, uma editora muito boa, e que Deus conserve eles disso para melhor. Porque olha o que a Assembleia de Deus é para a nossa nação e para o mundo. Então, fica aqui, né, essa fala para poder esclarecer. Tá bom, meus irmãos? Viram que a gente gastou um bom tempo aqui esclarecendo qual é a proposta. E agora, eu não vou gastar muito tempo agora, mas eu vou compartilhar com vocês agora o outro material, que seria, só para vocês terem uma ideia, da outra grade, que é Teologia do Antigo Testamento 2. Olha só vou mostrar rapidinho para vocês o programa. Mas a gente vai gastar mais tempo no segundo módulo, tá? Esse daqui é um... Deixa aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. O 2. O 2 vai seguir a mesma base do 1. Afinal de contas, é a continuação. Só que nós estaremos estudando o quê? A gente vai fazer uma recapitulação do que aprendemos no 1 e das divisões do Antigo Testamento, e depois a gente já vai para os livros poéticos, livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, introdução aos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentação, de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Então, vocês veem que, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E pontos culminantes do período interbíblico. A gente só vai pontuar. Por quê? O período interbíblico a gente vai trabalhar em Introdução ao Novo Testamento 1. É claro, irmãos, 10 módulos, vocês vão ver, não vai dar para fazer tudo isso não. A gente precisa de 20 módulos para cada um desses temas, tá bom? Tudo bem? Certo. Bom, uma última coisa, há uma discussão na teologia se nós chamamos Velho Testamento ou Antigo Testamento. O que vocês acham? É Velho Testamento ou é Antigo Testamento? Antigo Testamento. É? Por quê? Eu acho que é antigo. Por que a irmã acha que é antigo? Porque
ele foi o primeiro, foi a primeira parte da Bíblia ali, o primeiro livro, é o Antigo Testamento. Então, porque existe 2 testamentos, né? Se não houvesse esse antigo, não teria o primeiro, não teria o Novo Testamento. Não, mas eu disse assim, é o Antigo Testamento ou é o Velho Testamento? A terminologia, de velho ou de antigo? Eu acho que é antigo. E vocês? Eu penso que é antigo, né? Velho, me parece, a expressão gera um demérito, né, para essa antiga aliança. E aí? Eu acho que é Velho Testamento. E Gil? Bom, essa é uma discussão aqui para os amantes da semântica. Vou deixar eles para os professores de gramática. Mas, assim, há uma discussão entre os professores de Antigo Testamento ou de Velho Testamento. Uns dizem, não, tem que ser velho, outros tem que ser antigo. Olha, irmãos, eu aceito qualquer um dos dois, tá bom? Por isso que a gente tem livros como Velho Testamento e outros como Antigo Testamento. No português, no nosso vernáculo, no nosso idioma, velho dá uma ideia de ultrapassado, em desuso, de museu, algo velho. Antigo dá uma ideia de que ele é velho, mas ele tem essência. Tem uma importância, né? Tem importância. É um castelo. É um castelo antigo ou é um castelo velho? Para nós, no nosso vernáculo, no nosso idioma, quando eu falo é um castelo velho, você já imagina ele se estragando, em desuso, caindo aos pedaços, meio embolorado, meio capengando. Quando eu falo é um castelo antigo, aí já fica uma dúvida, mas antigo como? É um castelo conservado. Conservado? Eu prefiro chamar Antigo Testamento, tá bom? Mas aí é uma discussão para os amantes de semântica. Eu não sou dessa área, então eu deixo. Tá bom, meus irmãos? De novo, né, velho? Hã? Velho como contrário de novo. Né? Velho como contrário de novo. Eu não vejo nenhum problema, tá, irmãos? Mas eu quis só pincelar. Bom, irmãos, como é praxe, todo início de aula eu faço uma leitura bíblica e eu quero ler agora com vocês um texto bíblico em Gênesis 12. Quero ler o versículo 1 ao versículo 3. O 3. Quero pedir que o irmão que tiver Bíblia aí, ou a irmã, possa ler para mim. Você pode repetir qual o texto? Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. 12. Até aberto. Podem ler. Quem achou, pode ler. Verso? Do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fartar-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Esse é um texto muito conhecido por nós. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, saia da tua terra. E a história a gente já conhece. Abraão sai e Deus faz dele uma nação sacerdotal. E hoje estamos aqui 4.000 anos depois e somos descendentes espirituais de Abraão. O Brasil foi abençoado com Abraão. Amém, meus irmãos? Amém. Em todas as nações da terra, e muitas nações se tornaram descendentes de Abraão, porque Abraão gerou muitas nações, mas uma nação em especial foi a nação pelo qual Deus se revelou na terra a todas as demais nações, que é a nação que é gerada de Abraão, que é a nação de Israel. Então, hoje, nessa aula, a gente vai estar mergulhando na introdução do Antigo Testamento. Eu não poderia deixar de honrar o pai da fé. E, como é praxe, todo início de todas as aulas eu gosto de ler um texto bíblico, e eu queria agora simplesmente deixar esse texto aqui. Vocês sabem que Abraão ele é o pai da fé.
E o que você está fazendo aqui e fará nos próximos anos, nada mais é, nada menos é do que crescer em fé, é dilatar o coração em fé, é seguir a Deus com fé. Nós estamos aqui aprendendo a amar a Deus com a nossa mente, mas simplesmente porque um dia dissemos no nosso coração, eu creio no Senhor. O meu Redentor vive e em breve ele se levantará sobre a terra. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou parte da noiva do meu amado e eu quero me encontrar com o noivo. E agora, como seminaristas e como pensadores bíblicos, Deus nos dá o privilégio de sermos servos que agora podemos trabalhar aperfeiçoando a noiva para se encontrar com o noivo. Então, eu queria deixar simplesmente essa palavra e olhar para Abraão, para mostrar que Abraão, ele seguiu de forma incondicional. Ele não teve bloqueio, ele não teve limites, ele se lançou de forma plena e abundante para se encontrar com o Deus pelo qual ele ouviu a voz. Ele se sacrificou, ele não olhou para os seus limites, para a sua idade, para as suas riquezas, ele simplesmente creu e simplesmente obedeceu, e Deus o galardoou. Podem ver que tudo aconteceu na vida de Abraão porque ele creu. E ele creu naquele Deus que falava com ele lá em Ur dos Caldeus, no meio da idolatria, ele ouviu a voz do Altíssimo e obedeceu. E hoje nós estamos aqui, seguindo esses passos, os passos de Abraão, que é o pai da fé. E eu gostaria que vocês olhassem para Abraão como um modelo que a gente precisa resgatar dia a dia. Podem ver que Abraão, ele não estava preocupado com o diploma, ele não estava preocupado com a notoriedade, ele não estava preocupado com nada. A única pessoa que Abraão se preocupava era Deus. Abraão vivia para agradar o público de uma só pessoa, que era o próprio Deus. E pode ver que é isso que ele faz, dos seus 75 anos até os 100 anos. E depois que vem o filho da promessa, que é Isaac, ainda Deus vem para ele e pede, sacrifica, e ele vai lá, e possivelmente quando ele já tinha 115 anos, por volta disso, ele vai sacrificar Isaac. Ou seja, a vida de Abraão era agradar a Deus. A vida de Abraão não era fazer bonito para as pessoas, a vida de Abraão era obedecer a Deus, era crer em Deus, era louvar a Deus, era seguir a Deus. E assim, eu resumiria dizendo que a vida de Abraão era amar a Deus e amar o próximo. E Abraão creu. Que Deus nos sustente e que a gente possa crer como ele, sabendo que mesmo que aprendamos coisas difíceis, ou mesmo que tenhamos dúvidas, que a gente jamais perca a fé e que a gente jamais olhe para o lado e muito menos para trás. Porque Deus não tem prazer daqueles que retrocedem, Deus tem prazer daqueles que avançam. E olhem para o alvo, olhem para frente, olham para o autor e consumador das nossas fés, tá bom? Deixo essa palavra para vocês e vamos mergulhar nos slides. Amém, meus irmãos? Amém. Seminário é ministério, é encher o coração de fé, encher o coração de conhecimento, de autoridade, de profundidade. Para quê? Para servir melhor, para poder, assim, abençoar a vida de muitas pessoas. Abençoar a vida da igreja e a vida daqueles que não estão na igreja, para que eles se tornem cristãos, para que a gente traga também eles para o seminário, para que essa bola de neve de bênção continue na vida de muitas pessoas. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Muito bom. Não, só um destaque, Amém. né? Só um destaque. Abraão era gentil, né? Como nós. Sim, Agora exatamente. cristãos. Exatamente. Ele de fato era de Ur dos Caldeus da Suméria. Você vê que o projeto de Deus nunca foi um projeto exclusivista. A gente vai trabalhar muito nisso, mas ele obedeceu e ele acreditou em Deus de todo o coração. Tá bom? Meus irmãos, então vamos agora para os slides. Vamos lá, vou abrir aqui o slide, nosso primeiro slide. Nosso primeiro slide. STBM, Seminário Teológico Batista Missionária, Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2. No caso, a gente vai estar durante esses 10 encontros trabalhando no 1. Esses materiais foram produzidos pelo professor Raimundo Fabiano Vieiro, que deu essa matéria. Então,
O professor Raimundo Fabiano vai estar também dando alguma matéria para vocês aqui de Velho Testamento, ora me substituindo, tá bom, meus irmãos? Porque essa matéria também, ele deu essa matéria e eu quero que ele retorne dando essa matéria, tá bom? Então vamos lá. Leia para nós, Gil. Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2. A Bíblia é composta de 66 livros. 39 o Antigo Testamento, 27 Novo Testamento. É uma pergunta tão simples e retórica até. Irmãos, quantos livros tem na Bíblia? 66. Mas olha, eu ouso dizer que muitos cristãos modernos não sabem que a Bíblia tem 66 livros. Não é verdade? Sim. Sim, Por quê? Por quê? eu não leio. Porque não tem intimidade mínima, né? Com a Bíblia. Exatamente. Isso é um assunto de escola bíblica. Né? Mas percebam como que a gente está vivendo dias complicados, não? Antigamente se existia caixinha de promessa. Hoje eu diria ter um novo formato, né? Hoje tem os vídeos, os vídeos curtos de bênção, né? É só bênção. São as caixinhas de promessa moderna, né? Então, que Deus nos ajude a mergulhar e a ensinar aquilo que realmente importa, né? Vamos lá. Continuando, Gil. A Bíblia. A Bíblia vem do grego blibaia, Bíblia, e do plural blibaiov. A transliteração é biblion. Biblião. É que aqui o pastor Fabiano, ele gosta também das línguas, professor Fabiano, ele gosta muito das línguas originais, ele colocou essa expressão aqui, literalmente é em grego, né? Bíblia e biblion, no caso, seriam as letras gregas, tá? Biblion, Perfeito. que significa rolo ou O livro. livro. Ou também uma outra palavra para Bíblia, ou biblion, rolo ou livro ou livros, é biblioteca. Como que era, irmãos? Como que era? Olha que interessante. Como que vocês acham que era uma sinagoga naqueles dias bíblicos? O templo, por exemplo. Não, vamos voltar antes do templo. Vamos pegar nos dias de Davi. Como que vocês acham que eles guardavam lá no tabernáculo as escrituras? Como que vocês acham? Você acha que lá tinha uma prateleira, aí tinha os livros assim, aí Samuel falava lá para o sacerdote, Eli, pega lá para mim a Gênesis, era assim? Vai na prateleira tal, número tal, né? Tem um livro lá. Hoje nós temos as escrituras, 66 livros em folhas de seda, que, olha, é um livro super pequeno. Mas como que era nos dias do tabernáculo, nos dias de Davi, quando Salomão constrói o templo? Como que eles guardavam ali as Bíblias? De que forma que eram? Não era escrito em argila, pastor? Então, algumas coisas, quando por exemplo, um rei queria, uma pessoa ilustre queria, poderia ser escrito em argila. Mas os escritos em argilas eram mais escritos de sumérios e de egípcios, principalmente os sumérios. Nos dias de Moisés, olha que interessante, houve a descoberta de um material que esse material começou a ser muito utilizado no Egito e automaticamente no mundo, que era o Pergaminho, papel. Papiro. quase Papiro. papiro. Então,
o Egito era um berço da civilização moderna. E uma das coisas mais lindas que acontecia no Egito era o conhecimento, as universidades, a escola, a arquitetura, a ciência, a medicina, a literatura. Podem ver que nas pirâmides, que nas construções, eles pintavam, eles desenhavam, tanto nos seus hieroglifos, quanto em outros idiomas. E eles também tinham o quê? Como acervo, eles tinham o papiro. E o povo de Deus ficou quanto tempo lá? 400 anos. E, naturalmente, durante os 400 anos em que Israel ficou no Egito, eles foram educados no Egito. Eles cresceram na habilidade de ler e escrever. O Egito, irmãos, quando falamos que o Egito é um lugar de pecado, e de fato era, é porque eles eram idólatras, eles eram soberbos, mas o Egito também tinha coisas boas. Vocês vão aprender isso na aula de geografia. Por exemplo, os egípcios valorizavam muito a família. Os egípcios valorizavam muito a educação. Os egípcios valorizavam muito a clareza de papéis com relação ao posicionamento de cada um. Quem era um soldado, um professor, um sacerdote, um príncipe, um operário. As classes sociais eram muito bem divididas e resolvidas. Então, o que acontece? Naquele ambiente também havia muita cultura. E a educação era um carro-chefe dos egípcios. Então, o povo de Deus, quando foi passar 400 anos lá, Jacó com os seus 12 filhos, ali, naturalmente, eles foram muito abençoados pela cultura do Egito. Então, eles também começaram a utilizar do quê? Daquele conhecimento como parte da sua vida. Mesmo eles sendo pastores, isso não omitia eles de usufruírem disso. Podem ver que Moisés se tornou um grande líder e começa a escrever. Tudo bem que ele foi educado na corte, mas podem ver que ele escreveu para quem? Para um povo que sabia ler e escrever. Ora, se ninguém soubesse ler e escrever, para que ele escreveria? Todos sabiam ler e escrever. Então ele escreve para se perpetuar o quê? O idioma, o dialeto, a história. Então, naquele momento, Moisés, logo depois, começa a escrever aonde? Em pergaminhos e papiros. Então, as palavras de Moisés eram em rolos. Assim como depois, quando vem os outros profetas, como vem Josué, depois vem o período dos juízes, depois vem Samuel, eles preservam todos esses escritos, e então eram rolos e mais rolos. Então, nos dias de Davi, possivelmente, os sacerdotes tinham, além de tudo, vários rolos, que eram os rolos da Bíblia. Então, quando se pegava, por exemplo, o tabernáculo nos dias de Davi, deveria haver um lugar onde eles tinham vários rolos, que eram os papiros, os pergaminhos. E ali eles liam. Quando Salomão constrói o templo, naturalmente, tudo aquilo foi se aumentando e se ampliando. E a gente vai aprender tudo isso. Então, na realidade, a Bíblia, ela nada mais é do que uma composição de vários livros. Por isso que a palavra Bíblia também é biblioteca. Pode ver, são 66 livros, que são uma biblioteca. Hoje nós seguramos nas mãos uma biblioteca. Pensem comigo, irmãos. Só de você conhecer muito bem esses 66 livros, você já está muito bem resolvido diante do ministério e da vida, porque você está conhecendo o quê? A biblioteca divina. É fantástico, irmãos. Eu sei que existem muitos livros bons, muitos livros especiais, mas nós estamos segurando nas mãos a biblioteca sagrada, que saiu dos céus e veio até nós. Maravilhoso, não? Então, essa palavra, Bíblia, vem de biblos, de livro, de livros e de biblioteca. Tá bom? Tudo bem até aí? Okay. Tranquilo? Irmãos, está dando o nosso tempo aqui, eu vou parar a gravação agora e vou abrir uma nova gravação, tá bom? Então, Ok. Ok. só um minutinho.